Fala pessoal, a galera que é única, que está acompanhando nosso podcast, nosso Instagram, né, tudo que está envolvendo, os nossos convidados, os nossos projetos. Nós queremos agradecer por vocês estarem em mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre segurança eletrônica, nós temos um convidado mais que especial, mas antes disso eu quero agradecer as pessoas que nos auxiliam para que esse podcast esteja aqui, para chegar na sua casa, para chegar nos seus projetos e, consequentemente, fazer a diferença. Eu quero agradecer ao Ricardo da Omo Lavanderia. Roupa suja se lava não em casa, sim na lavanderia, na Omo Lavanderia. Eu quero agradecer meu amigo André da IT Higienização. Pensou em higienização de cortinas, de sofás, de camas, entre em contato com ele. Miller Soluções em Limpezas. Se você é de Itapema e região e precisa de uma empresa que realmente seja focada em atendimento a condomínios, a salas, a empresas, entre em contato com Miller Soluções. Eles vão fazer a diferença para a vida de vocês. Também, pensou em piscina? Se você quer comprar material, se você quer ter uma empresa especializada que não tem medo de limpar a piscina, eu posso te dizer com certeza que tem muitas pessoas que fazem limpeza e manutenção que não querem entrar dentro da água. Aí fica complicado. Então procure o pessoal, o Diego Felipe da Sky Blue Piscinas. Casas, piscinas de apartamentos, condomínios, são a melhor empresa da região. Eu não tenho dúvida disso. E com certeza meu amigo Alexandre da Pontual Cleans, produtos de limpeza. Precisou de limpeza, aquele cheirinho, aquela limpeza profunda, dedicada, que não vai manchar, que não vai estragar, com uma equipe técnica que dá todo o suporte. Pontual Clean. Obrigado, pessoal. Sem vocês, isso daqui não seria possível e eu sou muito grato pela parceria. Bom, Alexander, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Hoje nós vamos falar tema específico, que seria segurança eletrônica, mas nós vamos falar de outras coisas, outras surpresas que o público vai entender como você está impactando aqui a região, né? Nós temos grandes pessoas que trabalham com segurança, mas como o teu trabalho, como a tua empresa faz a diferença e entrega soluções que realmente melhoram a vida das pessoas que te contratam. Obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Falo, né? Estar aqui, né? Em frente ao Paulo também é algo muito especial, porque poder estar divulgando o trabalho não é só falar do meu negócio, mas é poder estar fazendo uma parceria aqui com alguém que eu conheço através aí de outros relacionamentos fora. E, enfim, fico muito grato também por estar sentado aqui nessa mesa contigo hoje. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, hoje, pessoal, a gente está gravando um dia especial, cedo, né? E com certeza nós queremos trazer mais uma história única para vocês, tá? Então nós vamos começar com é sempre isso, né? Como que é o início? Conta um pouco da tua trajetória, apresenta quem é você para o público, né? A trajetória. É importante a gente entender essa jornada do herói, né? Porque as pessoas que vêm aqui, pessoal, as pessoas têm uma história, uma trajetória, lutaram muito para conseguir chegar a ser empresários, empreendedores, se dedicando ao máximo aos resultados para ter uma trajetória que realmente seja única, e é por isso que você está aqui. Conta um pouquinho para nós como foi esse início. Legal, eu falo que o início eu acho que é de casa, né? Tudo é de casa. A gente cresce com os pais ali trabalhando e correria o tempo todo. E meu pai e minha mãe sempre foram uma inspiração para mim. Então eles tinham uma casa de bailão no Paraná, em Cascavel. E lá eu cresci, eu lembro que na época eu não alcançava nem o balcão. Mas eu às vezes dormia embaixo do balcão, pegava cerveja, não alcançava ainda para entregar pro garçom, mas tentava pegar de dentro do freezer e colocar ali, enfim, quando o garçom chegava com a ficha. Então ali para mim foi o início ainda de um trabalho, né, com meu pai, então desde pequeno. E vendo ele trabalhar todos os dias, noite, madrugadas, isso para mim foi a motivação. E daí, enfim, teve as dificuldades, né, que eu falo que a virada de chave na minha vida foi quando meu pai quebrou a casa de show. Meu pai e a minha mãe já estavam separados e eu tinha que fazer alguma coisa para me virar. E nessa época a única solução que eu tinha em mãos era vender doce, porque a minha sogra fazia uns doces
E daí eu olhei um dia ela fazendo lá na mesa de casa e falei, Bia, né? Bia, se um dia você vê esse podcast, dizer que tô com saudade de ti, cara, fico muito agradecido porque mudou minha vida aquilo ali. Eu, aos 16 anos de idade, então comecei vendendo trufa, porque eu namorei com a filha dela 5 anos e meio. E, enfim, vendi muita trufa na cidade, conheci muita gente. E ali então foi quando eu comecei a ser um pequeno empreendedor, né? Vamos falar assim. E daí depois veio a minha primeira empresa ali que eu trabalhei como CLT, que foi a única na vida, que foi um ano ali numa hamburgueria. Veio o exército, 2 anos de exército, onde eu também aprendi um pouquinho mais, né, da parte de, né, tomar agenda no dia, porque às vezes a gente um pouco mais novo é desorganizado. E daí veio os sonhos, né? Eu falo que a gente queira conquistar e daí, né, o que, que a gente precisa fazer para conquistar? Estudar, trabalhar, se profissionalizar. E daí então na época ali meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade para mim, não tinha mais condições de pagar escola particular, terminei o meu ensino médio numa pública e eu falei, com o dinheiro dos doces vou pagar um cursinho para fazer um vestibular público. E daí fui lá, paguei um ano de cursinho, estudei com o dinheiro dos doces e passei numa pública. Fiz administração lá em Cascavel, na Unioeste. Não cheguei a concluir o curso por causa da pandemia, que foi que eu vim morar em Santa Catarina. E daí aqui, então, começou outra jornada, tudo de novo. Mas daí aqui, aí, enfim, né, fui recomeçar trabalhando de garçom, porque era a experiência que eu tinha lá do meu pai. E Quem não foi garçom, né? Quem não foi garçom? Tem um ditado que eu falo assim, quem não serve para servir, né? Então não serve para viver. É isso aí. Então isso para mim me marca bastante, porque se você sabe servir os outros, eu tenho certeza que você tem um propósito ali também na tua vida, né? De servir para estar aqui. Então tem que saber servir. E garçom para mim mudou minha vida aqui em Santa Catarina, que foi então quando eu recebi a proposta da Imiv, né? Tô encurtando a história aqui, mas hoje eu sou um dos poucos franqueados no Brasil, indicado pelo próprio dono, fundador da Imiv. Eu estava como garçom num evento em Balneário Camboriú, atendi ele, ganhei R$1.000 de gorjeta e a proposta de, enfim, virar franqueado aí foi o que, né, virou toda a minha vida de 3 anos pra cá. É isso, resumido, foi aí que eu cheguei. Pessoal, nós podemos ter esse entendimento, né? Saímos da trufa para gorjeta de R$1.000, né? E a abordagem muito do atendimento, eu acredito que você pegou baseado no atendimento do 1 a 1 na rua. Na rua. A abordagem, né? Eu também já tive um período de técnica, a gente faz a nossa técnica de venda, né? A gente vai recebendo tanto não, e todo mundo tá com pressa, que você começa a fazer uma abordagem especial e começa a ter o resultado, e aí você começa a quebrar barreiras, e a barreira vai para o atendimento. Quem não foi garçom, né? Garçom é uma escola. É uma escola. Eu gostava muito no período quando eu era garçom, que a gente atendia os clientes por mesa, né? Por praça, e você tinha que puxar o cliente para a área que ele mais gostasse, né? Tinha de vez em quando você pegava uma praça que não era a melhor praça, né? O melhor lugar, onde tinha uma vista, e eu sempre fui muito, né, dedicado a conseguir o meu retorno no dia, que era as nossas gorjetas e o salário. Eu sempre fui um dos melhores destaques de onde eu passei. E às vezes eu estava conversando com o pessoal, eu estava de costas para a porta, e daí tinha um garçom que estava na minha frente parado, ó, tá entrando um. Daí ele olhou para mim, mas como que tu tá vendo de costas? Eu não tô de costas, eu tô olhando o espelho ali na frente, que eu tô vendo lá atrás. E tava carregando as bandejas e tudo para atender o pessoal. Então essa visão, né, daí vamos usar aquelas experiências comportamentais, ou aquela visão de águia, né? Tô olhando além do que eu tô olhando. Não, tu tem que ter a estratégia para conseguir identificar os pontos, as falhas. Enfim, foi uma experiência muito grande. Mas você contou um pouco da trajetória, chegou, tu encurtou ali, tu não falou, ó, de algumas coisas né, literalmente místicas, mágicas. Algumas coisas mágicas. Mas tudo bem, a gente volta nesse assunto. Mas tu falou um ponto interessante, tu ganhou uma oportunidade de trabalhar na Imiv, tá? Vamos falar quem é a Imiv e quais foram as barreiras que você teve
para trabalhar com segurança eletrônica pela EMIV nesse início de jornada? Tu ganhou a gorjeta, recebeu um convite, teve uma reviravolta, ele teve umas dificuldades. Vamos comentar um pouquinho sobre a EMIV, sobre esse início? Claro, claro. A EMIV hoje ela é a maior empresa de segurança eletrônica da América Latina. Então, hoje ela é um grupo com 50 empresas e dentro da EMIV, né, então é um conglomerado de soluções. Ela tem solução em tecnologia e segurança e hoje ela desenvolve projetos, né, em grande escala, pequenos negócios e médios também. Então, hoje a gente atende todo o segmento que você imaginar, desde um aeroporto a uma indústria, a uma sala comercial, né, um apartamento, um prédio. Então hoje a EMIV ela foi se construindo ao longo de 39 anos e ela se tornou, né, essa potência que ela é. E como você falou, as dificuldades elas vieram desde o início. Quando eu recebi a proposta, enfim, né, estava como garçom ali, reconstruindo a minha vida aqui em Santa Catarina. E, né, então desde então eu falei assim, pai, não vou voltar para Cascavel porque eu vou me dar um ano aqui em Santa Catarina para mudar a minha vida. E foi então nesse um ano que eu recebi a proposta. E quando isso aconteceu, eu liguei, pai, eu preciso da tua ajuda agora. Ele já tinha se recuperado, né? Já estava melhor financeiramente daquela época que quando ele fechou a casa de show. E eu falei, pai, eu preciso de metade do valor para investir numa franquia. Mãe, eu preciso da outra metade. Então foi aí aonde eu recorri a eles. Foi a primeira dificuldade, a questão financeira do investimento, né? E depois que eu entrei na operação, né, desbravar um mercado, como você falou, né? A abordagem, ela nos traz uma escola, só que também muitas vezes a gente aborda a pessoa que ela já está acostumada a receber a abordagem daquele assunto e ela não está muito aberta, porque hoje na região, eu falo assim, tem muitas empresas que atuam nessa área, a nível Brasil são mais de 20 mil empresas cadastradas no segmento. A diferença da EMIV é que hoje ela tem um selo, que é o selo ouro da ABESE. A ABESE é a Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônicas. Então isso traz o mercado, a EMIV, à frente das outras empresas, como selos de equipamento, selo ISO 9001. E foi uma junção, porque não é só qualidade, é como abordar o cliente. Então, igual você falou, quando eu vendi a trufa, eu aprendi a abordar em vários cenários diferentes. Pegar o cliente que está um pouquinho mais bravo, o cliente que chegou no trabalho de mau humor, e a gente chegar e quebrar um gelo. Porque não é só chegar e querer ser vendedor. Você tem que chegar também e entender a dor, né, daquela pessoa ali. Às vezes ela quer só conversar, você dá um bom dia para ela animado, e a energia da venda é tudo. Então se você chega com energia no comércio, você chega com energia para o primeiro impacto visual. Aí, pessoal, podcast é isso. Atrasado. Ó, nosso co-hoster aqui. E aí? Como é que tá? Bom? É isso aí, pessoal. Nosso E aí, co-hoster. o que eu perdi, pessoal? Dê um oi pra... Dormi demais, tá? A festa foi braba ontem. Umas horas. Pra quem não sabe, hoje é um sábado de manhã. 7 horas, nós já estávamos nos movimentando. E todos não queriam acordar tão cedo, já que a gente acorda a semana toda cedo, né? Pra quem não sabe, todos aqui também são do BNI, então estão acostumados a se encontrar às 6 horas da manhã, né? Fazer vários eventos, então a nossa rotina é bem pegada nessa acordar cedo. Ainda mais quando tu sai de um happy hour ainda. Ó, Muda um pouquinho. Mas não é happy hour, é network. É network. falando nisso, temos que contar que no churrasco não é só churrasco, sai até venda, né? Exato. Exato. Tudo é intencional. Tudo é intencional, tudo é conexão. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então nós estávamos falando aqui, quando tu chegou, um pouco da trajetória. Ele saiu de um vendedor de trufas para uma gorjeta de R$1.000. Essa gorjeta de R$1.000 era do dono da EMIV. E hoje, ele é um dos principais representantes aqui da região. Eu tô até sabendo que ele quer se tornar aí o cabeça no Brasil, né? Eu já vi rumores por aí que ele quer chegar como um dos líderes no Brasil. Com venda e tal, o mais colocado, o mais visto. A impressão minha ou é bem por aí mesmo que tá indo? Eu tô em 26º hoje, colocado a nível nacional entre os 950 franqueados no Brasil. 26º, tá ali do lado, já. Mais uma pegadinha já chega lá. Não, mas é isso aí, Giliard, que é o primeiro lugar aí, se cuida.
Vai saber quais negócios esses Alexandre tá parceiros vão chegando e chegando forte, hein? Começou lá no finalzinho, onde tá já, ó? 26º. conseguir. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Mas muita dedicação. Muita dedicação. Ah, imagina, eu ligo, mando mensagem pro esse homem meia-noite, ele responde. Exato. 3 da manhã ele responde. Não dorme? É que 3 da manhã eu tô acordando. Entendeu? Quando eu conheci ele, uma das coisas que ele comentou, que ele falou que ele ia gastar energia na juventude dele para conseguir ter um acesso, né, em todas as esferas de forma muito concisa, muito determinada em pouco tempo. Sim. E já se passou 1 ano que a gente se conheceu e hoje ele está falando que está em 26º. Eu sei Sim. que tem produtos de expansão da IMIV que estão sendo colocados aqui na região de Santa Catarina. E é isso que a gente tem que abordar, né? Quem for o pessoal que está trabalhando com ele ali, né? Se com produtos limitados ele já chegou em 26º, imagine com a carteira total de produto para venda. É isso aí. Ele entrou limitado, né? Ele tá limitado ainda. Imagina se abre as portas pro seu mesmo, que acontece que a EMIV não se torna mais ainda. É isso aí. Eu acho que a EMIV se cuida, começa a olhar direito pra esse homem com carinho. Caso contrário, outras empresas olham, hein? A estrutura é forte, o acesso é bom, com certeza. Mas é isso, daí a gente estava falando sobre quais foram as dificuldades que ele teve na gestão, na segurança, Sim. né? E ele é uma pessoa nova. Qual que é a tua idade? 27 anos. 27 anos. Menino. Menino. Daí tem essa barreira. Quando ele começou a trabalhar, 2 anos, 3 anos atrás, estava com 24, 25 anos. Então, mais menino ainda. E, pessoal, a idade, eu posso colocar aqui vários cases de pessoas de 20 e poucos anos que realmente fazem um impacto no mercado condominial, empresarial, consultoria empresarial, treinamentos. Vocês não têm noção de quantas pessoas formidáveis estão trabalhando e entregando resultados fora da curva. Né? Essa geração está trabalhando muito. Isso é até um alerta para nós, que já passou 200, né? Porque a gente pensa que todo mundo, essa geração, não. Estão vindo forte. Essa geração é forte e nós temos que nos despertar e andar juntos, né? Para que a gente continue trabalhando e eu tô falando resultados. Da geração que não compra bebê reborn, tá? Eu tô falando da geração que é do método antigo ainda, tá? Tem gente que se espelha nos resultados e busca inovações. É tão inovador que tem um cliente meu, já que você comentou do assunto, que agora ele tá até cortando os cabelinhos de bebê reborn. Tá? Se quiser ir na barbearia dele, fica ali em Itajaí, ali, ó. Tá na Heitor Liberato, tá? É a barbearia Cousins Barbearia, tá? William, valeu aí, ó. Propaganda. Bravo. Top. O cara tá cortando cabelo de bebê. Esse tá numa linha diferente. Daqui a pouco vai ter gente fazendo peruca pro bebê. Aplique. Olha. Eu tô louco pra fazer um videozinho com o bebê reborn aí. Logo sai. Traz pro podcast o bebê reborn. Vamos botar ali agora. Responde aí, bebê. Vamos ver o que acontece. Muito legal. Então a gente tava falando sobre isso. Né? Teve dificuldades. Qual foi uma das principais dificuldades? Principais dificuldades? Foi de você entender o mercado, ou o pessoal entender o teu produto. E uma coisa que eu achei muito legal, que se pudesse enfatizar também, quando estava falando, eu já te conheço há um bom tempo e a gente conversou sobre várias coisas. Mas eu nunca tinha me atentado que você consegue vender para apartamentos. Daí eu penso só em condomínios, né? Condomínios como um todo. Mas o trabalho da IMIV pode ser um diferencial para os apartamentos. Eu gostei disso. Se quiser depois comentar um pouco sobre os produtos que você vende e que se adaptariam para apartamento, eu acho que nós temos um mercado muito grande aqui que ainda não tem essa solução. Claro. Isso, claro. No apartamento. Por isso que eu fiquei... Interessante. A gente não ligou, né? O mesmo produto que é entregue para salas comerciais, que a gente já conhece várias, pode ser montado dentro do apartamento. Sim, ele vai ter acesso às câmeras, vai ter... Eu não vou fazer a propaganda, né? Mas eu achei fantástico, verdade. Eu não tinha me ligado. Até eu fiquei interessado. Viu? Se no churrasco sai
negócio, capaz de sair negócio no podcast também. Mas olha só. Ó. Ei, e pode fazer a propaganda. A melhor venda é aquela que o seu cliente faz pra você. Boa. Fica a dica. Boa. Olha só, dificuldades, tá? No início, teve ainda a dificuldade que eu mantive ainda durante um ano o trabalho como garçom. Então, a minha imagem pessoal no início foi a maior dificuldade. Trazer a identidade visual do Alex, que era garçom, e já também comentando, mágico, pro Alex da Emiv. Então, as pessoas me perguntam muito, Alex, mas por que você não faz hoje evento com mágica? Por que você não trabalha com isso? Sou apaixonado por mágica desde os 12 anos, foi o que me trouxe até aqui. Tenho uma gratidão muito grande pela mágica, porque sem ela, então, eu também não teria chego até aqui, porque foi uma mágica que me fez ganhar os R$1.000 de gorjeta do dono da Emiv. E eu falo, né? Só que eu tive que escolher o caminho entre ser visto como Alex garçom e mágico ou ser visto como Alex Emiv. E essa virada de chave no meu primeiro ano foi muito difícil, porque ainda assim eu tive que fazer alguns eventos, né? Que já estavam programados, clientes que, enfim, já tinham comprado seus camarotes e que eu já estava pronto para atender eles. Então, temporada ali, foi logo que eu entrei na Emiv, eu entrei no mês de outubro, peguei ainda uma temporada inteira de mais de 40 festas trabalhando como garçom. E eu aproveitei as oportunidades, por quê? Eu conheci muito empresário, dentro daqueles empresários, fechei negócio da Emiv, e só que no meu Instagram ficava meio confuso. O Alex está durante a semana trabalhando na Emiv e final de semana virando 3 noites trabalhando na festa, né? Na noite. E daí então essa primeira dificuldade do pessoal entender quem era o Alex, da vida da noite, né? Do trabalho como garçom. E o Alex que começou a virar um empresário e comprou uma franquia da Emiv. E daí então depois dessa primeira virada de chave, claro, veio as dificuldades de rua mesmo, que é a dificuldade de mercado. A Emiv chegou em Santa Catarina e na época que já tinha algumas empresas instaladas, né, muito bem conhecidas regionalmente, e a Emiv é uma empresa muito conhecida no estado de Minas Gerais. Hoje, Belo Horizonte, se você conhecer um mineiro, ou se tiver um mineiro assistindo aí, só me diz, conhece a Emiv ou não conhece? A Emiv hoje lá, ela domina o mercado de segurança eletrônica no estado. Então hoje a gente atende, né, a própria cidade, Juiz de Fora a gente fez projeto de município, aeroporto, fez projeto também de estádio, de futebol. Então hoje a Emiv começou o seu trabalho por lá. Quando ela chegou em Santa Catarina, ela já tinha alguns cases de grande projeto, só que não tinha a plaquinha dela espalhada pela rua. Então os primeiros clientes ali, quem é a Emiv? Né? E aquela dificuldade, apresentar o produto, né? Entender também aqui o que os nossos concorrentes traziam e a gente entregar o nosso diferencial. Por quê? Porque o diferencial da Emiv não é só um equipamento de qualidade, é um atendimento de qualidade. Então, a gente entrega e a gente também dá um pós-venda e dá um suporte para o cliente. E já respondendo a sua pergunta, sim, a gente consegue atender um apartamento. Por quê? Hoje você está no ramo de condomínio, Paulo, me responde uma coisa assim. Quantos apartamentos você já ouviu falar aí de famosos ou de condomínios que entraram e limparam o apartamento? Concorda comigo? Sim. Acontece isso, as pessoas acham que não é normal, mas acontece muito. Aqui no nosso estado, São Paulo, Rio de Janeiro, né, em outros estados maiores, só que justamente, então hoje o nosso sistema ele é para trazer uma proteção, tanto quando você não está em casa, quando você tem filho, quando você tem uma babá e quer saber também a gestão que ela está fazendo dentro de casa e quer também se proteger para quando você está dormindo, porque hoje o nosso sistema ele permite você fazer um alarme até mesmo para não armar o de presença e só armar as portas e o que? Manter a sua casa segura, o perímetro dela. Então seja um apartamento, seja uma casa, você consegue fazer essa proteção. Se alguém tentar arrombar, você tem um suporte de pânico, porque se você for depender de ligar na portaria, interfone, quanto tempo que você vai demorar? Você vai já ser rendido, vai ter que esperar ainda a pessoa deixar você se desamarrar ou ter saído para daí você conseguir pedir ajuda. Então hoje o nosso suporte é para isso, é você que mora também num apartamento, já passou por uma situação como essa, porque a gente tem clientes hoje que já passaram por sequestro, já passaram por situação de assalto no portão da garagem de casa e quer um sistema de segurança que de fato proteja ele. Se for para ter só câmera e alarme, você solicita no Mercado Livre, aí você compra lá um automonitoramento, não estou desmerecendo, só que você não tem uma equipe por trás, não tem uma empresa fazendo a gestão desse alarme. E hoje
Alarme sem gestão é que nem cachorro que late, mas não morde. O pincher, né? Então, é a mesma coisa. Boa. Legal, pessoal. Então, fica uma solução, tá? Para apartamentos. Eu achei muito interessante. Vou querer repassar para muitos conhecidos como uma solução de segurança. Da mesma forma que eu falo para eles fazerem a pólice de Seguro de vida? seguro e de incêndio. O incêndio é muito barato. E fala, não acontece. Em um condomínio que eu administrava essa temporada, perda total de um apartamento inteiro. Não, como não acontece? Eu tenho no meu portfólio 6 condomínios. 6 condomínios que a gente atendeu que pegou fogo. Tanto salão de festa quanto apartamentos. Então, acontece. E o preço é baixo. Então, de vez em quando a gente tem que divulgar soluções que facilitam a vida, que custo baixo, tá? Que segurança, pro que é investido nessas tratativas aqui, é baixo. E o pessoal tem que se atentar a isso. Eu posso só colocar um adendo? Você falou sobre incêndio no apartamento, né? Nós temos hoje nos nossos produtos, o cliente ele tem a proteção do alarme, botão de pânico, câmera, e eu vou te falar que ele ainda ganha um seguro assistencial junto no pacote. Seguro que protege incêndio, roubos e furtos e ainda dano elétrico. A gente teve um cliente nosso, agora eu não vou lembrar o estado, mas que ele fechou o contrato conosco, colocou a maletinha no escritório, o escritório dele pegou fogo no no-break no dia seguinte. E olha só, ele não tinha nem instalado ainda o nosso sistema. O seguro foi lá e cobriu o prejuízo que ele teve, pelo fato que ele assinou o contrato conosco. Foi validado a partir da meia-noite da assinatura, o seguro já está valendo com ele. Então no dia seguinte acabou acontecendo um incidente e ele teve o ressarcimento total ali dos danos, né, até o valor ali que a cobertura cobria, que era no valor lá da pólice dele de 30 mil reais. Não chegou nos 30 ainda, porque queimou o canto de uma sala, mas ele teve a cobertura lá. Então você, né, que eu falo, ainda não tem condições entre colocar um alarme, colocar um seguro, a gente já tem um pacote completo ali para trazer essa proteção, que eu falo, nosso seguro ele é assistencial, para começar o seu negócio. Você que está abrindo, colocando as portas, né, para atender o público ou uma casa, 3 coisas que você não pode ficar sem. Luz, água e segurança. E o brasileiro não tem essa consciência ainda. Ele só entende que a água e a luz é necessário porque ele consegue ver. A luz a gente está visualizando quando acende o interruptor, a água quando vai lavar as mãos, vai no banheiro, toma um banho. Agora a segurança você só vê em um momento, quando você precisa. Ou você tem a consciência de se proteger antes, ou você espera acontecer alguma coisa para tomar uma atitude. Então a gente está aqui para mudar esse mercado, trazer a consciência para as pessoas. Não é para vender, é mostrar a consciência de que a segurança é necessária. Fala que isso então é um pilar da cultura organizacional da IMIV? Na verdade não é um pilar da cultura organizacional da IMIV. A IMIV hoje ela tem 3 pilares, né? Inibição, detecção e ação. Isso é que move hoje o nosso produto, né? Que é o Smart Alarm, que é um dos produtos que a IMIV tem, porque você tem que inibir da parte externa, ter um sistema de detecção para detectar quando há o arrombamento e ter uma boa central de monitoramento para gerir a ação do que é tomado quando o seu alarme dispara. Esses são os 3 pilares da IMIV dentro, né, do sistema Smart. Mas agora eu digo que água, luz e segurança é uma cultura do brasileiro. O brasileiro tem que entender que a segurança ela é tão necessária quanto ter água e luz em casa. Você não aluga uma casa, um apartamento ou uma sala comercial sem contratar água e luz. Por que você abre as portas para o público, faz divulgação em rede social, divulga teu negócio para a região toda, mostra que está novo, faz um vídeo mostrando que não tem câmera na sala comercial e impulsiona, e você não se preocupa na segurança? Esse vídeo chega para mim, chega para você e chega para o assaltante também. O assaltante tem celular também. Ele também recebe o tráfego pago da sua loja. E quando a sua loja hoje é aberta, o índice de arrombamento é muito maior no início da abertura de uma loja do que quando a loja já está estruturada, quando já tem alarme, quando já tem câmera, quando já tem placa de monitoramento. Por quê? Porque o assaltante sabe que você não teve dinheiro para investir em tudo que você queria. Você fez o quê? Você deixou sem alarme porque não era prioridade para você.
entendeu? E aí aonde acontece o prejuízo, hoje tem um dado do IBGE, as empresas não duram 3 anos, elas quebram antes dos 3 anos, e muitas vezes o motivo de uma empresa quebrar é um arrombamento. Por quê? Porque é um arrombamento que traz um prejuízo de 20, 30 mil reais dentro da loja, porque não tinha um alarme, essa pessoa não estava estruturada, não tinha fluxo de caixa, não tem como repor aquele estoque, e ela vai fazer o quê? Vai quebrar. Então, se ela não entende que o investimento dela em um alarme é para proteger o patrimônio dela, para ela não quebrar, então ela não conseguiu ainda, né, visualizar o quão necessário é uma segurança para o negócio dela. Não deveria nem abrir. A cultura é bem essa mesmo. Entendeu? Primeiro abre para depois ver. Depois Exatamente, depois ver. Entendeu? É normal. É normal. Deixa para depois. A maioria. Espera acontecer e depois eu faço. Entendeu? Mas daí chega na dor. Aprende no pior momento. Vão lá, estoura, faz uma limpa, acabou. Entendeu? Acabou a loja. Eu entrei aqui no estúdio, eu vi umas tranca nova, eu falei, ó, tô investindo em segurança. Tá entendendo? Tá faltando a plaquinha da IMIV. Viu? Aí, ó. Resolveu isso aí logo, hein? Noel. Mas vamos falar então. Vamos falar lá. sobre estratégia de crescimento. Tu falou que a IMIV consegue já alcançar o posto de maior da América Latina. E qual que é a estratégia de crescimento aqui? Tem alguma novidade, alguma coisa que a gente esteja... porque a nossa Santa Catarina é um celeiro de inovações, né? Então as empresas têm que entrar nesse ritmo aqui. O que tu tem de estratégia de crescimento? O que tem de inovação? O que a gente pode esperar para a IMIV nesse ano de 2025? Olha só, vamos falar um pouquinho aqui da parte do Smart, mas também trazendo que a IMIV ela tem hoje, né, o interesse em um dos produtos dela, que é atuar na área de portaria remota aqui na região. Então já está sendo desenvolvido um projeto, onde ela está hoje em crescente a nível Brasil, já em alguns estados ela atua, e ela tem interesse em atuar na região aqui, onde ela está fazendo pesquisas locais, né, para trazer esse projeto de portaria remota aqui para Santa Catarina. Enfim, mas isso daí vai tomar parte um pouquinho lá do departamento, né, com o nosso diretor da área de grandes projetos, especificamente portaria remota, mas hoje o crescimento da IMIV em Smart Alarm, que é hoje a área a qual eu represento, então ela também está tendo um crescimento muito grande. A gente iniciou com a primeira base aqui na Praia Brava, depois abriu-se uma segunda base ali em Joinville, e agora também tem já uma base há quase um ano em Florianópolis. Então essas 3 bases hoje aqui em Santa Catarina estão atendendo, né, uma grande quantidade de clientes, sem contar hoje que a IMIV já tem aí mais de 50 escritórios hoje a nível Brasil, que são essas bases administrativas, para os franqueados terem de uso coletivo, né, e para também levar um cliente lá, fazer uma apresentação, algo assim. Então a IMIV hoje ela está fazendo uma expansão a nível Brasil muito grande, né, no seu sistema Smart, e os outros segmentos também vão, né, crescendo, né, em todas as áreas aí junto, né. Só que a IMIV em grandes projetos, ela já tem muitos cases aqui. Um deles regionalmente é o aeroporto de Florianópolis. Então hoje o aeroporto foi feito pela IMIV a parte de automação, infraestrutura cabeada, CFTV, leitura de placas. Então hoje a IMIV tem alguns produtos que hoje cabe para grandes indústrias, né? Então a gente já tem alguns cases hospitalares, área de entretenimento, enfim, entre outros. E daí isso também a IMIV está visando o mercado aqui em Santa Catarina para crescer mais. É isso que eu tenho a dizer. A empresa tem que se movimentar, né? Tem que ir inovando, né? É isso aí. Então, a IMIV agora tá vindo com a questão da portaria remota, certo? Ela, na verdade, está fazendo pesquisa. Tá fazendo pesquisa ainda? Isso, está fazendo pesquisa na região aqui, e tem outros estados também que ela tá já Na tua entrando. opinião, como vendedor e franqueado, o que tu acha disso? Minha opinião, como vendedor e franqueado, portaria remota na região aqui de Santa Catarina, eu acho que faz muito sentido. Só que eu acho ainda que os condomínios, me diga se eu estou errado, mas ainda, pelo menos aqui na região de Balneário, os condomínios ainda não têm muito essa cultura da tecnologia. Eu vejo pouco comparado com Florianópolis. Florianópolis já é uma cidade que tem uma crescente muito maior em tecnologia para condomínios, né? Ali eles não estão brigando
entre você tem portaria física ou você tem portaria remota. Lá eles estão brigando quem você tem de portaria remota, porque a melhor do mercado é tal. Então hoje a tecnologia diferencia os empreendimentos. Hoje o empreendimento de alto padrão, eu falo aqui na nossa cidade, Balneário, tem vários de alto padrão. Só que o que você diferencia deles? Eu vejo que o mercado hoje daqui ainda não viu que a tecnologia é a diferença do seu produto. Então, quando o empreendimento começar a visualizar que a tecnologia do empreendimento é o que vai vender isso para o cliente, eu não sou corretor, mas se um dia eu fosse, tá? Ou se um dia, por exemplo, alguém me perguntar, Alex, qual apartamento que você indica? Eu vou te indicar aquele que tem a melhor estrutura de segurança. Não é só o prédio de alto padrão ou a marca por trás. É o empreendimento que investe em tecnologia. Porque hoje a segurança, como eu te falei, ela é primordial. E se você entra num apartamento, por mais bonito que seja a vista, a estrutura, só que lá não tem esse controle de acesso, não tem controle lá no portão, muitas vezes entram nas garagens. Você já viu quantos arrombamentos está tendo em garagem nas últimas semanas? Bikes, pessoas arrombando os halls de entrada, com uma chave de fenda, abre o interfone e entra. Então hoje o que diferencia um empreendimento em qualidade não é só a estrutura dele, é a segurança. E a pessoa que ela preza pela família, tá? Tem ali um sonho para conquistar e quer proteger esse patrimônio, ela vai começar logo mais a criar essa cultura e buscar empreendimentos que entregam para ela exatamente isso, segurança. Porque hoje, sem segurança, tu não vive, né? Então todo dia você está pensando em se proteger, né? Você está pensando em trazer uma proteção dentro de casa, uma proteção no trabalho, qualidade de vida. O carro teu, você troca o carro pensando no quê? Não é só em conforto, em segurança também, não é verdade? Então, segurança está em todos os lugares. E o apartamento é a mesma coisa, só que as pessoas ainda não perceberam ou não colocaram ainda no mercado. Eu quero um apartamento, né, mais específico assim dessa forma. Quando, né, o mercado de condomínio começar a ver isso, eu vejo que as oportunidades também vão ser mais competitivas. Porque daí sim, né, vai ter um olhar diferente para empresas como a Inive, que eu falo, não entrega preço, a gente entrega qualidade, e aonde daí a gente entra no mercado forte. Porque hoje, como eu falo, aqui ainda, como eu te falei, está em fase de pesquisa. Por conta disso, né? Ainda o investimento aqui, você vai mostrar o investimento, o valor agregado desse produto, é um pouquinho difícil, né? Mudar essa consciência ainda de que a longo prazo te traz ali um retorno de, né, uma segurança pessoal, enfim, para o empreendimento a longo prazo, né? A pessoa ela está buscando isso, é isso. Os moradores daqui, eles não têm os apartamentos aqui na nossa região como casa de praia. Eles têm como segundo casa, segundo lar, segunda casa. Uhum. Consequentemente, eles têm tudo ali dentro, roupas pessoais, o carro fica na garagem. Então, eles vêm e eles têm toda a estrutura já montada e eles têm essa preocupação. E porque a maioria mora em Curitiba, São Paulo, Mato Grosso, e são cidades que a segurança, ou melhor, a insegurança é muito maior. Aqui eles têm exatamente essa tranquilidade, mas isso faz parte deles já, né? Essa questão de buscar mais segurança. Então o mercado está se moldando para esse nível de segurança a mais. E eu achei engraçado que tu também comentou que Florianópolis é mais tecnológica. Eu não sei se é porque lá tem centros tecnológicos que realmente funcionam, já estão ativos e estão entregando resultados, né? O Balneário Camboriú quer ser um centro tecnológico, outras cidades aqui na região querem ser centro tecnológico, mas São José e Florianópolis já são centros tecnológicos efetivos. Até estou indo essa semana lá, exatamente para dar uma imersão nessa área pela vanguarda que é a nossa região ali. Então, naturalmente, isso daí vai sendo disseminado, vai chegar até nós aqui, e acho que vai ser fantástico essa... Tem muita novidade tecnológica. Eu acho que não demora muito não, tá? Eu acho que daqui a pouco aqui a região ela vai ter essa visão
e vai entender o quão a tecnologia impacta, né? Como você falou, as pessoas já vêm para cá buscar segurança, mas daí é não pensar no básico, além do básico. É aquela visão de águia que você falou lá no início, né? Pensar no além. Vamos um pouquinho mais fundo na segurança, porque uma diferença ali em produto ou integração do sistema, né, a automação do prédio como um todo, ter a gestão ali, né, de uma empresa que faça tudo isso conectado em uma central de monitoramento, que muitas vezes é tudo sistema independente, contrata um prestador de serviço para essa área, outro para essa, e os sistemas não se integram, né? E aí você tem ali que fazer 3 gestões diferentes. E hoje já tem sistemas que integram muito mais do que só sistema de alarme. Entrega ali a situação de incêndio, tá? Então hoje um disparo na central de monitoramento lá da portaria pode receber um alerta de incêndio também. Pode direcionar através de uma sirene que está usando para tocar o alarme, direcionar a saída de emergência para onde que as pessoas saem. Uma voz programada, a inteligência artificial está aí para também nos auxiliar. Então hoje a inteligência artificial também, junto com a parte de segurança, ela traz uma automação muito mais efetiva. Você já imaginou um prédio pegando fogo e uma sirene te guiando para sair? Por quê? Porque as câmeras estão fazendo leitura facial de onde você está e te guiando, porque sabe que você está naquele corredor ali que está enfumaçado, você não está vendo nada, mas a sirene está te guiando para onde você tem que ir. Então hoje a integração, sistemas mais tecnológicos, eu estou falando só daqui, né? Aqui pode ser um case, mas fora do Brasil isso já é comum, né? Então tu foi para fora agora há pouco tempo, enfim, em Dubai, né? Dubai é um centro tecnológico sem limites. Próxima vez que eu for lá, vou botar fogo no Burj Khalifa para ver se como funciona. Sem limites, sem limites. Então, assim, tem prédios hoje a nível, né, fora do Brasil aí que já tem tecnologias que você entra e fala, o que eu tô vendo aqui, entendeu? E o Brasil tem potencial para isso, tem estrutura. E como que você, no início dessa gestão, né, você comentou desse programa que você... até fui eu que comentei, que você está dedicando boa parte da juventude, né, nesses projetos, empreendedorismo, você é uma pessoa fora da curva, mas como que tu equilibra tudo isso, essa parte pessoal, profissional, tá? Porque acho que o principal objetivo da pessoa, né, é esse equilíbrio. Eu até estou fazendo alguns cursos, né, treinamentos exatamente para controle emocional, gestão financeira, gestão de tempo, treinamento, capacitação, vendas. Tem tantos bons consultores e treinamentos, né, que a gente tem que se capacitar. Nós temos que investir nosso tempo nisso. Mas como que você investe todo esse crescimento, estudo, trabalho com qualidade de vida aqui, já que tu mora em umas regiões mais bem conceituadas do Brasil e do mundo? É um desafio. É um desafio. É um desafio muito grande, porque eu não cheguei a me formar, como eu te falei lá no início, e a gente, enfim, acaba também tendo um pouco de, né, falta de experiência, né? A gente é novo, e uma das coisas que eu aprendi, que me ensinou muito, foi a troca, né? Com os membros do BNI, por exemplo, né? Que eu tive em aprender com eles o que eles fazem dentro da rotina deles, dos negócios deles. Então eu fui trazendo na minha rotina um pouquinho de cada coisa que eu aprendi durante os 1 a 1, que eram muito estratégicos, porque eu sei hoje, ao ver alguém trabalhando, no que ela é boa, o que me chamou mais a atenção dela, em mim, né, ali pra mim, e eu vou lá fazer 1 a 1 e pedir pra ela me ajudar naquilo. Eu sou péssimo hoje com gestão financeira, péssimo mesmo. Então eu tô pedindo ajuda para alguém que consegue, né, me auxiliar nessa parte. Porque a gente precisa de um suporte naquelas áreas que não são boas. Normalmente a gente fala que é a esposa que faz isso, sabe? Não, aí... Vai chegar. Vai chegar. Mas assim, para conseguir equilibrar, né, o espiritual, a saúde, né, o financeiro e o profissional, família também, eu acho que tem que trazer um pouquinho, né, de tempo, mas também momentos
Porque agora, nesse momento, como você falou, eu tenho uma projeção que é de me aposentar financeiramente aos 35 anos de idade. Então, eu acho que eu nunca abri isso assim ao público, mas eu tenho uma meta de vida, que é trabalhar focado até meus 35 anos de idade, e me dar mais liberdade, né, de, enfim, viajar e tudo mais depois dos 35. Por quê? Porque é o que eu escolhi pra mim e agora eu tô fazendo alguns sacrifícios pra isso. Sem sacrifícios a gente não vai alcançar os nossos objetivos, então é muito difícil hoje a gestão minha de saúde, né? Eu tenho pouco tempo hoje para cuidar da saúde, mas estou tentando colocar mais na rotina uma caminhada, academia ou até mesmo talvez uma luta, que eu já fiz há um tempo atrás karatê durante 8 anos e sinto falta. Então, a parte de família, meu pai morava em Cascavel, veio para cá, então também tirar um tempinho para estar com ele, né, ligar para minha mãe, isso é algo que também tá fazendo muito sentido eu ter essa aproximação com eles. E a questão também, né, da rotina de trabalho. Então, colocar ali algumas metas a serem cumpridas. Só que tudo isso eu falo, né, se não tivesse hoje também esse conhecimento de estar com outros empresários, foi o que virou a chave da minha vida. Estar com pessoas que querem crescer, né, independente do tempo, da idade, mas que tem o mesmo, né, a mesma mentalidade de crescimento, isso foi o que mudou pra mim. Por quê? Porque eu vou aprendendo com essas pessoas e vou aplicando no meu dia a dia. E não é fácil não, tá? Porque a gente tá aqui num sábado trabalhando, né, fazendo um podcast, depois daqui eu tenho um cliente em Barra Velha para atender. Então, assim, é um foco que, às vezes, querendo ou não, todo empresário passa. Às vezes a gente acaba, né, trabalhando tanto, chega no domingo que dá um burnout, que também tem que ser falado, que tem, Sim. né? E tu tem que cuidar da tua saúde. Então também tu tem que chegar a saber do seu limite ali e trazer o equilíbrio, né? Pra não ter esse burnout ali no domingo e dormir 10, 12 horas. Que às vezes já aconteceu comigo, tá? E acontece às vezes ainda. Mas é a falta de equilíbrio. Então a gente tá tentando equilibrar. E quem é vendedor sabe a pressão que passa, né? Todo dia querendo fazer venda. Só que uma coisa eu depois aprendi, que é deixar as coisas acontecerem, que elas vão fluir, vão fluir. Então, também não precisa colocar tanta pressão não, faz o certo, né? Corre atrás ali, tudo que você tá plantando vai colher. E hoje eu tô colhendo, eu falo, tô no 3º ano de operação, renovo minha franquia agora em outubro, então eu vou, né, ter aí os frutos colhidos aí na minha renovação, já estou colhendo o que eu plantei nesses últimos 3 anos. Então é um plantio. Não tem como você colher arroz e achar que vai plantar arroz e achar que vai colher feijão. Você vai plantar arroz e vai colher arroz. Já que tu falou de Né? 3 anos, tem algum momento marcante já nessa tua carreira que tu acha que... Nós sabemos que as conexões fizeram a diferença, mas dentro da IMIV, qual foi o momento marcante assim que tu viu um objetivo, um valor? Eu não sei, qual que foi esse momento marcante? Marcante. Marcante. Tu acha que tá vindo esse momento marcante ainda? Eu acho que é poder realizar um sonho, né? Que é aí de poder estar sendo reconhecido na viagem aí nacional da IMIV, tá no ranking aí entre os 50 melhores e poder estar levando meu pai. Então, hoje eu já consigo aí na minha colocação de 26, se eu abaixar para 25, levar um acompanhante, né? Então, entre 1 a 9, levar 2 acompanhantes, quer dizer, 2 a 9, né? Levar 2 acompanhantes, que seria meu pai e minha mãe. Então, esse eu acho que é o momento marcante que tá chegando. E o primeiro? O primeiro lugar leva 3. Opa. Daí a gente derruba a família dele. Opa. Se ele leva a gente. Ele falou que leva o pai dele? Daí ele quer levar a mãe também. Viu só? Ai, ai. É isso. Isso, então, pessoal, vamos compartilhar, né, essa informação. Nós temos que demonstrar que existem soluções que fazem a diferença e a IMIV pode fazer a diferença para sua empresa, para o seu condomínio, para o seu lar. Eu gostei muito de saber que ele envolve essa questão de apartamentos. Né? Eu falei isso até para um patrocinador, o Felipe, da Sky Blue Piscinas. Também esse foco, né? A gente pensa em limpeza de piscina só em condomínio, né?
Mas não, até dentro do condomínio tem as piscinas privadas, Sim. tem as casas, tem muita piscina também, e uma mão de obra especializada faz a diferença, como você também, uma mão de obra especializada faz a diferença, e vamos fazer com que uma pessoa daqui, pessoal, conquiste esses méritos, né, e a gente poder na próxima visita falar que ele conseguiu levar Exatamente. o pai e a mãe, né, para essa conquista. Eu quero fazer parte desse momento marcante. A meta é entre o quê? 1 a 9? 2-9. 2 a 9? 2-9. A 1 não? Não, o Giliard tá... Tá cara, forte, tá o cara voa. Gravou? O cara voa. Ah, então. Eu tô com vontade de Eu também pegar vou, mas queimou as asas, e mano. passar uma semana com ele lá pra aprender o que o cara faz, porque olha, o cara tá de parabéns. Tá de liderando. parabéns. Quanto tempo ele tá liderando já? Quanto tempo tá na Ele já liderança? tá liderando aí 1 ano já. Não, ele tem um Vendo, método é? bem estruturado. Tem. Beleza, O homem é cara. referência pra nós aí a nível nacional, já deu algumas palestras pros franqueados. Tu tem. Então, A tua top. meta é 2 a 9. 2-9. Qual que tá a projeção pra isso há quanto tempo? Eu tenho, na verdade, 2 meses e meio pra chegar. Porque é o tempo do reconhecimento. Finaliza, aí o tempo do Ou reconhecimento. seja, seria a quantidade de vendas? Ou tem mais alguns outros critérios? Quantidade de venda Quantidade de hoje venda. é a pontuação, né? Cada venda tem uma pontuação específica. Conforme mais eu vou pontuando no ranking, mais eu vou melhorando ali a minha Dentro da classificação. venda dos alarmes, quantas vendas você tem que fazer? Olha, hoje para eu chegar nessa média aí de estar entre 2 a 9, eu teria que fazer de 12 a 16 contratos mês agora nesse próximo período. Vamos colocar aí, se eu fizer 50 contratos talvez, 40, 50 contratos nesse período de 2 meses e meio, colocando, né, que os outros franqueados também estão subindo, então acredito que chega aí nesse ranking. A minha meta hoje dentro da EMIV, você comentou que a gente coloca alguns objetivos, né? E hoje, exatamente hoje, faz 6 meses que eu saí de um treinamento e eu escrevi, olha só, é o poder de você colocar suas metas numa folha de papel. Porque há 6 meses atrás eu coloquei lá 10 objetivos. E eu vou até colocar aqui um ponto muito marcante dentro da EMIV, tá? Comprei meu primeiro carro. Você pediu um ponto marcante? Então, comprei meu primeiro carro. Tá lá no meu Instagram uma foto de um Peugeot, que a gente não tem esposa, então a gente compra um Peugeot. Claro. Pra se incomodar. Claro. E tá lá, com 25 mil curtidas no Os Instagram. mecânicos têm que alimentar a família também. É isso aí. Enfim, parentes de mecânico, ó. Aí, já passa o Instagram dos mecânicos. Mas para mim, uma das conquistas foi comprar a primeira moto zero, o primeiro carro zero. Legal. Na trajetória de quem quer empreender, Exato. né, existe uma trajetória. E eu me lembro uma vez que eu passei pelo intuito assim, vou comprar uma moto usada ou eu compro uma moto zero? Foi a primeira conquista de um bem, né, com motor. E eu falei, mas eu já passei por tantas vezes, eu nunca passei pela experiência de comprar zero. Eu falei, eu vou me dar o direito. E de vez em quando eu não vou falar muito sobre essa questão relacionada, né, à escassez, mas de vez em quando a gente tem que arrumar uma confusãozinha na nossa vida para a gente ter que aumentar o nível de régua. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou lá e comprei uma moto zero. Foi uma das melhores experiências que eu tive, no sentido que você acessou um outro ambiente, um outro patamar, e a gente faz de tudo para que a gente consiga manter, né, conquistar realmente. Então foi um diferencial para mim. E falando nisso, você como um jovem empreendedor que está entregando resultados e conquistando seu espaço, nosso intuito aqui é realmente buscar pessoas que já estão andando com empreendedores e como empresário como nós, mas também sempre tem aquele espaço para puxar pessoas que querem fazer parte desse ambiente. A gente convida vocês a entrarem em contato com a gente, venham conversar, como que a gente pode contribuir para a sua empresa. E muitas vezes a nossa contribuição não é que você vai fazer algum negócio com a gente, ou nós vamos fazer alguma sociedade, e sim nós vamos indicar você para uma pessoa que você deve conhecer. E aquele momento de você conhecer a pessoa certa vai fazer a diferença para você. É isso que nós nos comprometemos com todo o nosso ecossistema de relacionamento que a gente já tem.
Esse é o principal objetivo que a gente gosta de levantar como bandeira. E eu levanto para você. Quais são os principais conselhos ou um conselho que você acha que pode fazer a diferença na vida de quem quer começar a empreender, como saiu da trufa para o destaque nacional? Vou falar direto para você que então está assistindo esse podcast e dizer que eu acho que a primeira coisa é colocar um objetivo. Coloca um objetivo, igual eu coloquei há 6 meses atrás também, minhas últimas metas, que hoje fazem 6 meses eu coloquei, e delas, das 10, eu concluí 3, tá? Então, se você não conseguir mensurar, é aquele velho ditado, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, coloca uma meta, eu quero chegar lá, eu quero trabalhar nessa empresa, o que eu preciso fazer para chegar lá? Hoje eu quero crescer dentro da Emiv. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso ser reconhecido nacionalmente, eu preciso fechar um grande projeto e eu quero ser reconhecido dentro da Emiv para ter oportunidades maiores lá dentro. Então eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso fazer. Preciso melhorar meu conhecimento em algumas áreas específicas. Então, para você que ainda não é empresário, procure empresas, né, que você acha que está dentro da onde você se identifica. Vai lá, pede para conhecer a empresa, pede para trabalhar, mostrar um currículo seu e não tenha vergonha, porque é uma coisa que sempre falaram pra mim, Alex, você tem cara de pau, e eu tenho cara de pau. Cara de pau é bom, você tem que saber como chegar em qualquer lugar e conversar com as pessoas. Se você falar com ela e contar um pouquinho da sua história, mostrar que você tem, né, um genuíno desejo de estar trabalhando na empresa, e se você tem capacidade, por isso que eu falo, você tem que se especializar, então você vai conseguir. E coloca uma meta, um foco. Não tem como não chegar lá se você disser que vai chegar. A nossa cabeça é o nosso guia, né? E é o nosso objetivo principal, é colocar um objetivo de onde é que você quer estar daqui 5 anos. As pessoas acabam esquecendo de, né, se colocar uma projeção daqui 5, daqui 10, eu já sei onde é que eu quero estar em 5 anos, em 10 anos. Além disso, ainda não fiz. Mas isso me guia todos os dias, é o que me faz levantar todos os dias, né? Então, mesmo um dia desmotivado, a gente tem ainda que pensar nesses objetivos, a gente tem um foco, né? Aonde quer chegar. É isso. Esse é o meu conselho. Você que quer empreender, começa de baixo. Vai embora. Eu vou deixar um conselho também. Eu passei por uma experiência nos últimos dias, eu acho que é muito questão de treinamento de venda também, tá? Nós estamos aqui acostumados a fazer pitches. Sim. Nós temos 2, 3, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos para vender o nosso produto, a nossa estratégia, os nossos conceitos. E eu tive uma oportunidade nesses últimos dias, como eu comentei, de encontrar o médico, que ele era o dono da clínica. Ele veio, cumprimentou o pai dele que estava comigo, e ele falou, ó, eu vim aqui cumprimentar meu pai, satisfação. Eu tive 3 minutos para vender o meu produto para ele, porque ele já tinha que atender o outro cliente, o outro paciente dele. Ele me escutou 3 minutos, falou, Paulo, obrigado por ter vindo, gostei, vamos nos encontrar, apertou minha mão, foi trabalhar, mas eu consegui o acesso por causa de 3 minutos. É realmente uma pessoa, poucos minutos, pode fazer a diferença. Então treine o que você vende. Se, né, tem esse entusiasmo em vender o que você é e o que você vende. Porque talvez minutos podem fazer a diferença numa porta e uma oportunidade gigantesca. Então, ande com pessoas, treine o que você vende, né? Esteja pronto para na hora que o momento aparecer, a sorte aparecer, você esteja pronto para falar e encantar. É isso que eu gosto de falar também. Já que você falou de encantamento, vamos encantar esse podcast fazendo uma mágica? Então tá, vai. Eu tava esperando. Gostei da âncora, gostei do gatilho. Olha só, e eu vou fazer uma mágica especial, porque como você acabou de falar, a gente precisa estar pronto para qualquer momento. E olha só, no momento que eu atendi o Wallace, que é hoje o dono da Emiv, fundador, eu tinha que estar preparado para perguntar para ele, e aí, gosta de mágica? E ele falou, gosto. Me deu R$10 de gorjeta inicialmente pelo atendimento que eu fiz para ele, e agora eu criei uma mágica em homenagem a ele, tá?
Porque na vida nós temos alguns momentos. Eu vou mostrar o baralho para vocês aqui, tá? E olha só, na vida nós temos alguns momentos. Nós podemos estar embaixo, podemos estar em cima, né? Assim como... Escolhe uma carta, Jefferson. Mostra para todo mundo lá na câmera, tá? E eu vou pedir para você falar para parar onde você quiser. E eu sempre comento que essa mágica... Fala para parar. Comento, coloca aqui em cima. Comento que essa mágica é um pouquinho de como eu cheguei dentro da IMIV e como que as coisas aconteceram. Porque na sua vida você tem que estar com pessoas de sucesso para ser mais uma pessoa de sucesso. Ter um coringa na sua vida, assim como na minha vida o coringa foi o Wallace. Então ele me apresentou o projeto, né? E olha só, não seria possível se ele não tivesse, né, me dado a oportunidade de fazer uma mágica para ele, como eu falei. Como ele foi um coringa na minha vida, eu não sei que carta é a sua ainda, né, Jefferson? Abre a sua mão. É um coringa aqui, não é sua carta. Concorda comigo? Olha só, eu vou colocar o coringa na palma da sua mão, estralar os dedos, vira ela. Virou sua carta? Não. Não? Não. Eita, vamos lá, vamos tentar de novo. Tá errado? Olha só, vamos lá, escolhe. Ó, veja todo o baralho, tá? Vamos tentar de novo, a gente erra. O negócio é improvisar. Escolhe uma carta. Vamos lá. Ok. Como eu Mostra tava pro falando, público. como eu tava falando da mágica, olha só. Fala pra parar, Jefferson. Para. Se você quiser, coloca aqui. Tá? A gente precisa de um coringa pra encontrar a sua carta. Ó, você tá vendo todo o baralho aqui? Tá? Vamos lá. Eu acho que a sua carta, novamente, vamos tentar. Ela não é um número, ela é uma letra. Mas também não é a letra coringa. Abre a sua mão. Estralou os dedos, vira o coringa. Agora acertei a sua carta. Acertei a sua carta? Não. Não? Não no judia. Não. Vai lá. Não. Tô falando sério. Não. Hã? Vai lá. Acertei ou não na segunda? Não, é preto. Não, era dama de ouro. Não, era dama preta. Meu Deus do céu. Não, Preta. aí tá difícil demais. Vamos lá. Olha só. Tu tem que pegar agora, Não, pegar a caneta ó, e anotar. Olha só, eu vou mostrar todo o baralho pra você aqui, tá? Vamos lá, tá? Ó, pega uma carta, vai lá, vamos lá. Paulo, você vai me ajudar. Vou embaralhar o baralho aqui, ó, tá? Vou embaralhar o baralho. Vamos lá. Fala pra parar onde você quiser. Para. Coloca ela aqui, ó. Baralho em cima, não tô marcando. Vou mostrar todo o baralho pra vocês, tá? Olha só. Abre a sua mão, Jefferson. Vai lá. Você sabe que cor que é? Vermelha, é preta? Olha só, não é o coringa. Vou colocar de novo. Jefferson, me ajuda. Estralei os dedos. Vira ela. Acertei? Acertou. Acertei. Ei, mas sabe por que eu queria trazer? Aqui era preta, aqui eram 6. Entendi, olha só. Mas sabe por que eu quis trazer uma mágica aqui do coringa? Porque a gente tem 2 momentos na nossa vida, tá? E pra você que tá assistindo, independente da fase de vida que você esteja, você vai entender que você pode estar aqui, ó. Igual esse rei aqui, você pode estar em cima do baralho. Abre a mão, Jefferson. Ou você pode estar embaixo um dia. Só que se você acredita, assim como a mágica ela é real, basta acreditar, estralar os dedos e olha só onde é que o rei foi parar. Caralho. Ah, esse negócio de magia não. É isso aí. Pessoal, eu quero deixar meu agradecimento que você que ficou até aqui agora escutando, né? E também pensando em todas as estratégias que a gente começou aqui. Eu queria deixar a oportunidade para você se despedir. Fale do seu Instagram, das suas redes de contato. Claro. Da mesma forma que, pessoal, curtam, compartilhem, tá? Unicos.sc no Instagram. Façam no YouTube, o nosso podcast também é unicos.sc. Entrem lá, façam toda essa movimentação que faz a diferença pra gente. Obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. E eu deixo agora um momento para você se despedir do pessoal. Bacana. Agradecer a todos que acompanharam até aqui. Agradecer primeiramente ao Jefferson e ao Paulo aí que deram essa oportunidade. E para você que está precisando aí, né, saber um pouquinho mais do nosso trabalho, conhecer a IMIV,
precisa de segurança ou monitoramento no seu comércio, ou conhece um amigo que está precisando, conta comigo. Eu tô aqui, não é para vender para você um produto de segurança, é para te apresentar e te mostrar as melhores soluções, independente se você vai ser meu cliente ou vai fechar com outra empresa. Eu tô aqui para fazer um projeto para você e mostrar como é que você tem que estar seguro dentro do seu comércio. Então isso é um projeto personalizado para o seu negócio, que você pode depois virar meu cliente ou não, mas eu quero ser amigo seu. Eu quero conhecer também a tua história e quero poder apresentar um pouquinho mais do meu trabalho para ti. Se você quer saber mais, vá lá nas minhas redes sociais, alexanderdefreitas.s. Pode me seguir, enfim, tem toda a minha trajetória lá também. E fica o convite, né? O dia que você quiser me chamar para um café também, estou à disposição, tá bom? É isso aí. Fechou. Obrigadão, Paulo. É isso aí. Feito. Jefferson? Eu tô quase sem fala hoje. Tá complicado hoje. Tô numa ressaca aqui. Ó. Eu trouxe o Eno pra ele, pessoal. Exatamente. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço.